Queridos, eu convido vocês a nós meditarmos brevemente sobre a palavra de Deus no capítulo 7 de Mateus, e hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens sobre basta ser como mestre, porque basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se você não assistiu às demais, entra no nosso canal no YouTube e assista na ordem de postagem, que ela está na ordem dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Foi uma série não expositiva, ou seja, não foi versículo por versículo, mas foi uma série textual, onde nós pegamos alguns textos com seus contextos, e pós-textos e pré-textos, e tentamos traduzir aquilo que Jesus quer para os seus discípulos, para aqueles que decidem deixar de ser multidão e decidem seguir Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós leremos a partir do versículo 24 de Mateus, que é o encerramento do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. É Jesus falando aos discípulos no monte. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, quais? Aquele que estava dizendo no monte, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces, os seus fundamentos na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, não as pratica, é como um insensato, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Do mesmo modo do outro que construiu na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, a sua destruição. Aí quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei da religião de Israel. Amados, o construtor de casas. Jesus, ele não se impressiona com a confissão vazia dos que dizem Senhor, Senhor. Se você olhar os versículos anteriores que eu pulei de propósito, ele vai dizer assim que viriam muitos falsos profetas que fariam um discurso, um sermão antagônico ao dele, que viriam verdadeiros lobos vestidos de ovelhas e que buscariam enganar as pessoas com um discurso palatável, um discurso que era totalmente contrário a esse discurso de Jesus. E ele diz, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele não se impressiona então com essa confissão que é vazia de sentido, que é vazia de prática, porque ele vai dizer nesse texto que nós anterior que é pelo fruto que se conhece a boa árvore. E ele não se impressiona com um ativismo exibicionista dos que afirmam, mas Senhor, muitos me dirão naquele dia, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres e maravilhas, no teu nome eu fiz tanta coisa, eu via nos cultos ao domingo, no teu nome eu dava dízimo, no teu nome eu fazia caridade, no teu nome, esse ativismo religioso não impressiona Jesus. Ele não se preocupa com isso. Por quê? Porque para Jesus ele quer obediência. Aí ele conclui, ele termina o Sermão do Monte afirmando sobre dois tipos de ouvintes da sua palavra, comparando-os a um construtor de casa. Um que constrói a casa na rocha, o outro que constrói a casa na areia. Um que ouve a palavra
e pratica, o outro que ouve de igual modo a palavra, mas não está nem aí. É indiferente. Aprende e nunca pratica nada. É consumidor de conhecimento e o conhecimento que não transforma. Porque para Jesus basta ser, não é basta saber, basta ser como mestre. O servo basta ser como o Senhor. O aprendizado, o conhecimento é necessário para se tornar como. Mas se não praticarmos os seus ensinamentos, é casa construída sobre areia. Vai destruir, não vai sobreviver. Agora, essa casa que ele fala, olha, tem dois tipos de gente construindo casa. Um constrói na rocha, outro constrói sobre areia. Essa casa não é uma religião. Essa casa não é a religião, que inclusive é a religião dos judeus. Não era o judaísmo com todas as suas vertentes. Eles achavam que estavam fundamentados na religião, no conjunto de dogmas, de crença, de tradições religiosas. Não, a minha vida está construída nisso. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Essa rocha não é. Essa casa que é construída não é frequentar ou ser desta ou daquela religião, inclusive do cristianismo. E essa casa também, que se constrói, ou na rocha, ou na areia, ela não é também uma convicção de fé. Eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus é gente boa, bacana, ensinamento legal. Creio que quando ele fala essas coisas é bonito mesmo, é bacana, ser feliz, bem-aventurados pobres, bem-aventurados. Muito bonito, eu entendo, eu creio nisso. Mas não basta crer. Crer não é o suficiente. Entender intelectualmente não é o suficiente. Essa casa que alguém constrói, ou na rocha, ou na areia, é a nossa vida. É a vida daquele que ouve. Para nós hoje aqui, para nós comunidade cristã, que aprendemos durante quase 3 meses sobre o Sermão do Monte, todos nós somos esses construtores de casa. Todos que ouvem a palavra de Jesus. Não é estas minhas palavras. Não é toda a palavra, toda a Bíblia, não é estas minhas palavras. Esse meu ensinamento no Mateus 4, 5 e 6. Todos nós aqui somos ouvintes. E é a nossa vida que é construída na casa, essa vida que é a casa, que ela é construída na rocha ou na areia. Esse tipo de ouvinte que Jesus conclama durante o seu sermão, quando ele fala, subindo a um monte, vendo a multidão, Jesus sobe ao monte e aproxima dele os seus discípulos. De sorte que tanto os discípulos como a multidão é ouvinte e constrói a casa. E constrói um tipo de casa, na rocha ou na areia. A multidão, aquele que segue Jesus de longe, constrói a casa na areia. O discípulo, que dispôs de verdade no coração seguir, ser como mestre, porque basta ser como mestre, é esse que constrói a sua vida na rocha. É esse que resolve, então, pensar a vida, pensar as verdades, entender o que Jesus está falando e obedecer. Porque o pior é obedecer. Ouvir é fácil. Tanto é que tem gente ouvindo há 30, 40 anos e não muda a vida. Continua um brucutu. Continua um ser desconfigurado. Pode batizar, pode crismar, pode se sepultar dentro de um balde de óleo, pode fazer o que quiser, filho. Pode expulsar demônio dele, porque expulsa demônio, sai e volta a 7, 8, fica pior. Porque não teve um encontro de praticar. A sua casa é construída onde? Na areia. Aí quando sopra o vento, cai a chuva, sopra o vento, dá enchente nos rios, destrói tudo. Amados, o discípulo é esse que constrói a sua vida na rocha. Essa casa que ele está dizendo, ele usa de simbologia muito simples, é tão simples que às vezes a gente passa desapercebido. Essa vida que se constrói, esse jeito de ser, viver, do discípulo de Jesus e do não discípulo de Jesus. É interessante que ele fala que o insensato constrói a sua vida na areia. Ele não está falando que é o perdido, o que vai para o inferno, não tem nada a ver, ele está falando que é o insensato. Você não é sábio.
você vai se dar mal, porque vai dar tudo errado na sua vida, porque se você não fundamenta a sua vida, você não obedece às palavras do Cristo. E é engraçado que é a palavra do Cristo, esse modo de ser, viver, só é possível de praticar se for ouvir a palavra de Jesus. Até que nós somos seguidores de Jesus. Eu não sei, eu não ouço, quando ele fala, aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática, que constrói a vida na rocha, ele está falando que é a palavra dele. Tanto é que eu não ouço a palavra de Moisés, estou nem aí com Moisés, nem com Davi, nem com Salomão, nem com Isaías, nem com Ezequias. Se o que eles disseram for referendado, for corroborado em Cristo, aí eu aceito, eu escuto, porque Cristo deu significado. Você lembra que nesse Mateus 4, 5 e 6, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito pelos profetas. Aí ele fala, eu porém vos digo, espera aí, eu estou reconfigurando o jeito de ser. Essas minhas palavras, se todo o Antigo Testamento for entendido a partir do Cristo, eu obedeço, eu pratico. O Novo também, não estou nem preocupado com, não sou discípulo de Paulo, não sou discípulo de Tiago, nem de João, nem de Armínio, nem de Calvino, nem de Agostinho, não, são homens referências que tiveram suas compreensões, mas eu não fico escutando eles. Se o que disseram tiver referência em Cristo, se o que disseram foram a expansão, a potencialização da palavra do Cristo, eu acato, eu ouço, eu procuro obedecer, porque eu quero construir a minha vida, o meu jeito de ser e viver, obedecendo a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Você quer também? Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Aleluia. Precisamos ser discípulos de Jesus de Nazaré. Religião, nunca mais. O peso da religião. Religião só para estatística de IBGE. Que religião você é? Sou crente, sou protestante. Só para isso. Socialmente falando, nós precisamos ter. Porque tem. O que você é? Não sou nada. Você quer avatar? Ainda não, né? Vai ser avatar agora com os metaversos. Daqui uns dias. Aonde nós vamos parar? Ou seja, o que vocês são? Nós somos um povo que se reúne de domingo, gosta de Jesus, tenta praticar, com a graça dele, os ensinamentos dele. Temos nossas liturgias, tem que ter, não tem jeito. Mas nós estamos buscando obedecer Jesus de Nazaré, porque aí eu estarei construindo a minha vida aonde? Na rocha. Agora, que rocha é essa? Não é a palavra. A rocha é a obediência à palavra de Cristo. É aquele que obedece é igual ao que constrói na rocha. Aquele que desobedece, que não obedece, é o que constrói na areia. Agora, querido, querida, aonde você está construindo a sua vida? Na rocha ou na areia? Quais os teus valores? É obedecendo a palavra de Jesus de Nazaré, ou você nem sabe que Jesus tem uma palavra? Se você não sabe, porque é possível não saber, eu te dou uma boa notícia, está aqui, leia em casa, Mateus capítulo 4, 5 e 6, chega, não queira ficar sabendo de Apocalipse, o que vai acontecer na Armagedon, você não sabe nem o que Jesus falou no Mateus capítulo 4, 5 e 6, quer saber de Armagedon, é muito bonito, é legal, te chama atenção, teologia, que bacana, é bacana estudar assim, mas obedece a palavra de Deus primeiro, depois você estuda. Obedece, leia a simplicidade do Evangelho. Então, Jesus tem uma palavra para mim e para você. Está aí no Evangelho. Agora, como que está a tua vida? Está destruída ou está erguida? Veja que o vento, a chuva cai, o vento sopra e o rio transborda sobre as duas casas. Sobre a do que construiu na rocha e que construiu na areia. Ou seja, os problemas, as dificuldades, o mal, o sofrimento, o dia mal chega na vida de todo mundo, de quem é crente, de quem não é crente, de quem segue a Jesus, de quem não segue a Jesus. Mas é o inimigo? Não, não é inimigo não, às vezes é. É que a casa das vezes, nós construímos a casa na areia, aí vem essa tempestade e desmorona o nosso ser. Porque está construída na areia, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Jesus.
Tiago vai dizer a mesma coisa, dizendo que não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Não basta consumir produtos religiosos. Nós vivemos na época do consumo. Nós consumimos as campanhas. É campanha disso, é campanha daquilo. Daqui a pouco, do dia 2, já vai começar. As 12 semanas, dos 12 sextos, não sei das quantas. Para você ter 12 meses de felicidade. Ok, todo o meu respeito, mas não resolve. É consumir produto religioso, consumir literatura religiosa, mas se não pôr em prática, não funciona. Aquele que constrói na rocha é aquele que dispõe a obedecer, e obedecer sem entender. Nós cantamos alguma coisa nesse sentido, né? Eu não entendo, mas obedeço, porque cá para nós, obedecer a Deus apenas quando entende e concorda com a ordem, isso não é obediência, isso é sabedoria. Obediência é outra coisa. Deus fala, não mata, não dá um tiro no outro. Aí você não matar o outro, não dar um tiro no outro, obedecer a isso, não é questão de seguir isso, não é obediência, é sabedoria. Porque se você der o tiro no outro, você vai ser preso, vai se lascar, vai ter problema com a justiça. Então você é sábio, você não dá um tiro no outro. Aí Jesus vai dizer que não é dar o tiro no outro, é ter ódio no coração, que aquele que tem ódio no coração é o mesmo que tem matado o seu irmão no coração. Falou, aí não, Jesus, dá o tiro no outro, tudo bem. Agora, não criar ódio, raiva, amargura no coração, falta de perdão, que é o mesmo que matar o irmão, aí eu não vou obedecer isso não, está muito difícil, Jesus. Construir a vida na rocha é obedecer sem entender, sem querer. Você acha que você quer? Quer amar inimigo? É tudo contexto, vocês aprenderam comigo aqui já. Quer amar inimigo? Eu não gosto de amar nem os parentes direito, né? Ainda mais inimigo. Mas é obedecer sem vontade, sem entender como servir, amar inimigo. Vai entender um negócio desse. Virar outra face. Está doido, Jesus. Dar túnica, caminhar 2 quilômetros com o outro. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou comigo assim. Eu sou brabo mesmo. Não leva desaforo para casa. Então, filho, está construindo a casa na areia. Vai cair. Vai cair. Então, obedecer, mesmo sem compreender. Quando ele fala, seja esse tipo de gente, quando Jesus vai falar, seja pobre de espírito, seja manso, seja humilde, ame o inimigo, ore no secreto, faça para o outro aquilo que você quer que ele faça para você, é mesmo não concordando, é você obedecer. Daí você está construindo a sua casa na rocha. Obedecer-se, amados, a Deus, quando as circunstâncias são favoráveis e as chances de sucesso são evidentes, isso não é obediência. Isso é oportunismo. Eu vou trazer aqui minha oferta, porque aqui o pastor vai orar, vai ungir, e eu vou dar 10% e eu vou receber 1000%. Mas se receber mesmo, até eu trago o dízimo aqui. Ó. Não, aí vocês aprendem comigo aqui, que eu ensino que não é barganha com Deus, que você tem que doar voluntariamente, livremente, o tanto que você colocar no seu coração. Até que nós nem temos momento de oferta aqui, e eu esqueço até de falar, igual hoje. Se você veio preparado, lá no final você pode colocar a tua oferta, ou passar um pix para a conta da igreja, que de dinheiro a gente precisa bastante. Mas eu não fico extorquindo você, porque não adianta eu prometer para você que vai estar tudo certo, que você vem na empolgação e fala, obedecer a palavra, porque vê se não é verdade. Pega Malaquias capítulo 10, né? E vê se você não trouxer o dízimo na casa do tesouro, que eu vou abrir o céu, que vai derramar uma bênção tal, que sobrevirá uma abastança. É verdade isso? Não é verdade. Primeiro porque não tem casa do tesouro mais, não tem tempo, cadê o tempo? Nem em Jerusalém não tem tempo mais. Vai trazer para onde? Para o bolso do pastor? Vai trazer para a igreja? Não. Agora você traz por quê? Você traz porque você ama esse ambiente, você cuida um do outro, tem despesas, e você traz porque Deus já te dá tudo é de Deus. Aí quando você dá 10%, você não dá nada. Aliás, 10% é muito pouco para quem entendeu o Evangelho, é o mínimo que se dá, você usa como referência, mas eu trago voluntariamente, Senhor, está aqui, precisa de cuidar disso aqui tudo, isso aqui é bom, a gente que está vindo, aí é lógico que Deus não deve nada para ninguém, fica tranquilo, mas se você obedece, agora não mais com intenção de barganhar com Deus, fazer troca com Deus, porque aí não é fé, isso é barganha, isso é oportunismo, isso é engano. Aí você traz voluntariamente, porque você entendeu o que é amor. Você sabe que tudo
que é teu está nas mãos do Senhor. Aí você dá mais, dá quanto precisa. É igual os irmãos que chegam no final do mês, não tem dinheiro para pagar as contas, os irmãos fazem a vaquinha, juntam daqui ou dali e pagam. Outros irmãos sabem que eu preciso de sobreviver. Igual chegou um irmão hoje, lá, me levou um dinheiro. 2 irmãos hoje eu estou abençoado, hein? Vou dar uma glória a Deus aqui. Ela levou o dinheiro para mim, pastor, você está precisando, eu sei que está precisando. Amém. O senhor não ganha nada da igreja, eu sei que está passando dificuldade. E vem, porque entendeu o amor, entendeu que tem que cuidar um do outro. Esse está construindo a casa onde? Na rocha. Está obedecendo o quê? Não gostar do dinheiro, servir a Deus e não a riqueza. Está juntando tesouro aonde? Nos céus. Está construindo a casa na rocha. Aí o dia que vem a vento do desemprego, da escassez, das perdas que acontecem, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo no Covid. Mais de 15 mil gastei. Não gastei um centavo meu, veio dinheiro não sei de onde. Veio dos 6 que estão aqui, veio de gente de fora. E Deus quitou, e eu estou aqui vivo, ó, dando glória a Deus. É assim. Não desmoronou a minha casa, porque eu obedeci a Cristo. Agora você constrói a tua casa, a tua vida, o teu jeito de ser, nas coisas que areia movediça. Confia no seu trabalho, confia no seu patrão, confia na sua riqueza. Trata as pessoas com casca e tudo. Não tem amor, não tem perdão, coração cheio de ódio, de ira, de rancor. Está construindo a vida na areia, filho. A primeira tempestade que cai sobre todos, que cai, o dia mal chega, eu repito, você desaba. Porque você está ainda nessa dinâmica de agradar a Deus, desagradar a Deus, e não consegue, um fala uma coisa, fala outra, não vai na conversa de ninguém. Inclusive, se a minha palavra não for palavra de Deus, não me ouça, não pratique o que eu digo. Agora, se o que eu falo, amado, querido, se o que eu falo para vocês, desde o dia da primeira mensagem que eu preguei para vocês aqui, quando vocês me convidaram para fazer uma ceia para vocês, nem pastor daqui eu era. Se o que eu falo para vocês não for palavra de Deus, o que será a palavra de Deus? Aí pode vir chuva, vem tempestade, a gente fica triste, a gente chora, perde irmão, perde tanta coisa, perde saúde, mas a rocha, a casa não cai, porque está firmada na obediência à palavra do Cristo. Qual a última vez que choveu sobre a sua vida, filho? Qual a última vez que os ventos bateram na sua vida? Qual foi a última vez que os rios que você achou que estava tão manso, de repente transbordaram e passou, querendo levar toda a sua vida? E o que essa experiência provocou em você? Provocou o quê? Você saiu do outro lado mais forte, com mais confiança, mais maduro, com experiências com Deus mais profundas. Os eventos acontecem para quem construiu na rocha e para quem construiu na areia. A diferença é que o que construiu sobre a obediência da palavra de Jesus Cristo de Nazaré, que é o evangelho simples, pode cair a chuva, pode soprar o vento, pode transbordar o rio, que você diz igual o Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em favor de mim. Ele diz também: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele conclui dizendo, porque ele estava construído a sua casa, a sua vida era construída na rocha, na obediência ao Deus dos céus, ele fala: antes eu te ouvia, de ouvir falar, eu te conhecia, de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu tenho experiência contigo, hoje eu não sou religioso mais. Passou por mim, mas estou de pé. Eu concluo dizendo, amados, que a obediência à palavra de Jesus é a certeza de que permaneceremos firmes. Escute, a obediência ao Evangelho de Jesus, Evangelho simples e puro. A obediência ao Evangelho de Jesus é a certeza de que a nossa vida foi construída com fundamento forte, que permaneceremos firmes. Tomba, mas não cai, né? É o trigo, né? O trigo tomba e não cai.
permaneceremos inabalados em relação com Deus, a despeito de todas as dificuldades. Porque aqui nós temos coisas que não dá para explicar. Não é verdade, filha? Momentos de perda, de dor, que dilaceram o coração da gente. Mas eu não faço biquinho para Deus. Eu não questiono Deus. Posso chorar. Jesus, não dá, não estou entendendo, a coisa está feia. Não entendi nada. Mas o Senhor é Deus. Eu sou apenas humano. Pai, a chuva está forte. O vento está soprando com dureza, com braveza. Os rios, as tempestades, as correntezas vêm que muitos já caíram do meu lado. Mas me ajuda. Eu vou continuar crendo. Sobre obedecer a Cristo é entrar nesse movimento de obediência à palavra. Lembra do Pedro? Senhor, nós pescamos a noite inteira. O Senhor mandou jogar a rede de novo, mas porque o Senhor disse, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Lembra do Pedro na tempestade? É um fantasma, é Jesus caminhando no meio por cima das águas. Se é o Senhor, manda que eu vá. Ele fala, então vem. Pedro foi aonde? Confiado na palavra do Cristo. Então a vida, querido, eu concluo dizendo, agora eu concluo de verdade. Edivan, os meninos, os irmãos do Ministério de Louvor, pode vir, por gentileza. Quanto vento que passou na sua vida esse ano? É muito vento. Fala a verdade. Todos tiveram experiência difícil esse ano? Meu Deus do céu, o que é isso? Você está de pé? A tua vida está de pé? A tua fé aumentou? Por causa da obediência. Continue obedecendo a Cristo. Não seja ouvinte apenas e não seja consumidor de produto religioso. Siga Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu tenho dúvida que, por pior que seja a situação, você realmente permanece firme, exaltando e glorificando no Senhor. E sem sombra de dúvida, sai mais gente. Fica mais humano. Fica mais íntimo de Deus. Fica mais gente boa. Tem gente que passa pelo sofrimento e sai pior, sai mais amargo, sai mais marrento, sai mais chato, sai mais triste, sai mais repugnante. Não obedeceu a palavra. Aí a areia levou embora. Agora eu gosto daqui porque eu conheço todos vocês, né, o sofrimento que vocês passaram. E eu vejo o sorriso brotando de novo. A maturidade, a leveza. Isso é maravilhoso. Decidam por Cristo. Vocês adolescentes, vocês que estão jovenzinhos, decidam por obedecer a palavra de Jesus. Leia e obedeça a palavra do Senhor. Porque mesmo que você não concorde, mesmo que você não compreenda a ordem de Deus, a ordem de não adulterar, a ordem de tratar o outro como quer que você seja tratado, a ordem de ser misericordioso, de ser manso, de ser pacificador, a ordem de ser sal, de ser luz, é tudo que está para trás ali, a ordem de não julgar, a ordem de não ficar olhando no cisco do olho do outro. Obedeça, mesmo sem vontade, a vontade que dá de arrancar os olhos do outro, pastor. Não fica arrancando o olho de ninguém não, filho. Eu arranco o teu olho, você vem e arranca os dois meus. Eu arranco um braço seu, você vem e arranca os dois braços. É um bando de mutilado louco na vida. Por isso que às vezes estamos todos mutilados. É areia, é vida na areia. É casa construída na areia. Mas eu desafio você a juntos, no restante de ano e no próximo ano, a solidificar a nossa vida nas palavras vivas de Jesus de Nazaré. Que as palavras dele são espírito e vida. E se você até hoje está tudo destruído, porque diz que quando a tempestade, a chuva e o vento bateu na casa, na areia, acabou, filho, destruiu. Talvez você está se sentindo assim, destruído na sua vida. Mas é dia de recomeçar. Recomeçar obedecendo a Jesus, adorando Ele na vida. Adorar aqui no domingo? Ok, eu quero que você venha, seja muito bem-vindo. Bem-vindo para ficar, o nosso visitante, inclusive. Mas eu convido você a adorar na vida. Lá no momento de dificuldade, no momento de tentação, Senhor, não vou aguentar. Clame para Ele e obedece. Sai fora, muda a rota, recomece, corre atrás de Jesus, porque Ele está dentro de você.